Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos produzir mais uma live. Inicialmente eu quero dizer a vocês do meu agradecimento pela atenção que foi dispensada às lives feitas anteriormente. E solicitar que se inscreva no canal do YouTube para que a gente vá evoluindo conjuntamente no estudo e na aprendizagem. Hoje eu vou trazer uma live cujo título é Sublimar é ir ao encontro de Deus. Esse título, que será o título desta gravação, é um título de um poemeto que eu fiz e publiquei nas redes sociais, que teve bastante receptividade, inclusive chegando até a mim algumas perguntas interessantes sobre o tema. Vamos fazer uma fala bastante descontraída, bastante leve, na medida do possível, e muito esclarecedora, porque esse tema da sublimação é um tema de interesse de todos. Então, eu vou aqui dando início com a leitura ou a declamação do poemeto. Sublimar é ir ao encontro de Deus. Sublimar é transformar a energia que nos guia, canalizando o pulsar em luz que nos irradia. No peito nasce a centelha, que antes bruta e dispersa, agora em chama se espelha, na alma não mais imersa. Assim, o ser se refaz num caminho de esplendor e encontra no que faz o reflexo do Criador. Esse tema da sublimação, ele está presente em várias áreas do conhecimento humano. Por exemplo, nas religiões em geral é um tema muito zelado, muito tratado. Nas psicologias, de igual modo. Na psicanálise também. Nas religiões, como disse, como um todo, é um tema que vem desde as religiões mais antigas, das religiões orientais, como o taoísmo, o budismo, o confucionismo. E aqui no mundo ocidental, o tema também está presente no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, e em todas as suas derivações religiosas ou místicas. Portanto, não é por acaso que se dá tanta atenção a este assunto. Inicialmente, seria bom que nós
definíssemos, de certo modo, o que é sublimação, o que é sublimar. A palavra é quase uma palavra polissêmica, ou seja, ela apresenta variações de sentidos, mas tendo sempre na base a mesma raiz de significação. Os sinônimos mais próximos da palavra sublimação na área psicológica e filosófica quer dizer transmutação, substituição simbólica, elevação interior, canalização psíquica e refinamento instintivo. No campo das espiritualidades e da poética, a sublimação significa iluminação, transfiguração, purificação, santificação, enobrecimento, espiritualização, clareamento interior e metamorfose divina. Em um campo mais metafórico, os sinônimos são inspiração criadora, lapidação interior, alquimia do ser, refinamento poético e expressão elevada. Ora, veja quantas palavras, cada uma delas podendo ser exclusivamente o tema da nossa conversa. Na verdade, a sublimação ela tem muito a ver com a autotransformação, com o autoconhecimento, com aquilo que Sócrates propagou. Conhece-te a ti mesmo. Sem se empenhar e se envolver nesse processo de conhecimento próprio, fica praticamente inviável o conhecimento do mundo. E absolutamente inviável a transformação do mundo. Porque as transformações consistentes, as transformações efetivas, elas ocorrem por um esforço e um trabalho de mudança interna, do conhecimento de si mesmo para modificar esse si mesmo no sentido de canalizá-lo para uma expressão mais elevada, ou de substituir algo que é precário ou danoso por algo que é, energeticamente falando, benéfico e benfazejo. Daí a preocupação grande de Sócrates nesse sentido. E de Sócrates para cá, quer dizer, da civilização helênica, ali do período clássico da literatura grega, 600 anos antes de Cristo, por aí, de lá para cá não mais se deixou de tratar dessa questão do conhecimento de si mesmo, do autoconhecimento e, consequentemente, do processo, da técnica, do meio de mudança interior que se processa através dessas canalizações, ou seja, transportando de um local para outro. E nesse percurso, ocorrendo um processo de melhora, de crescimento, um processo educativo da própria pessoa, que vai se refletir necessariamente na boa convivência com o seu semelhante e com o planeta e com o mundo em que vivemos. De modo que sublimar, em um contexto mais profundo, mais aprofundado, no sentido
em que eu elaborei esse poema significa elevar, transformar e refinar. Mas transformar e refinar o quê? Algo, geralmente um impulso, os impulsos humanos, uma energia ou uma emoção em algo bastante nobre, bastante benéfico, saudável, luminoso ou espiritualmente significativo e eficaz. Na psicologia, especialmente na psicanálise, sublimar é transformar impulsos instintivos, como por exemplo, agressividades e desejos, em ações socialmente valorizadas. Isso se dá geralmente quando, no uso dessa técnica, nós vamos pegar essa argamassa ou esse campo de força, esse campo energético, que está mergulhado pela força irracional e impulsiva dos instintos, e levá-lo para outra dimensão, canalizando-o, seja na produção da arte, da ciência ou do trabalho espiritualista ou espiritual. Agora, em um contexto filosófico ou mais espiritualmente falando, como é o caso do nosso poeminha Sublimar, quer dizer, uma alquimia. O que é uma alquimia aqui? A palavra alquimia está como metáfora, né? É um processo de transformação, não é uma mágica. É uma alquimia no sentido real, de mudança interna, de mudança interior de cada um de nós. Onde o ser humano transfigura a sua dor, o seu desejo ou o seu caos, a sua confusão, a sua depressão em estado de bem-estar, em estado de iluminação. Sentindo a conexão com o divino. Quer dizer, a conexão com a ordem ou a dimensão divina que existe dentro de cada ser humano. Dito isto, todos nós, todo ser humano, necessita grandemente elaborar o seu próprio processo de sublimação. E esse processo de sublimação, ele tem uma direção, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, que no meu poema é ir ao encontro de Deus. Nós poderíamos até dizer também que sublimar é uma arte. E a arte todo ser humano aprende, pode aprender. A arte de transmutar uma energia bruta que pulsa em nós transmutar em algo elevado, em uma sintonia com algo elevado.
por meio da mudança de pensamentos, do equilíbrio interior, do processo de compreensão da solidariedade planetária, em que tudo serve a tudo, em todos os reinos da natureza, e, portanto, todos somos um em Deus, e Deus é uno e absoluto, no sentido da perfeição. Então, é caminhar por esse processo que está na interioridade de cada um de nós, através da meditação, da oração, da reflexão e da concentração no foco específico de evocação de imagens saudáveis, luminosas, brandas, afetivas. É um processo íntimo de conversão da força instintiva em consciência. Quer dizer, esse eu ajo por instinto, eu ajo até sem pensar, mas eu, como sou possuidor de livre-arbítrio, eu sou responsável pelos meus atos, perante a lei dos homens e, sobretudo, perante as leis divinas ou naturais. Então, converter essa força instintiva em consciência, o desejo inconsciente em direção criativa benéfica, é o que nós poderíamos dizer que isso chama-se sublimação. Essa força que nos guia, quando canalizada com sabedoria, transforma-se em luz. Luz de inteligência, luz de consciência, luz de harmonização, luz de afinidade com o bem e com a causa do bem, que vai iluminar não apenas só um caminho, mas também a nossa própria caminhada e os nossos rastros nessas caminhadas, que ficam como exemplos de superação e de autossuperação. Portanto, dentro de cada coração, há uma centelha primordial. Primordial por quê? Porque ela é dos primórdios, desde a origem, daquilo que vem da origem incompreendida pelo homem. Ela vem junto com a centelha divina que representa, cuja expressão representa o ser imortal, o princípio imortal, inteligente, a alma, o espírito ou outro nome que queira se atribuir a isso. Porque muitas vezes essa alma, esse princípio vital, inteligente, imortal, encontra-se adormecido, esquecido de si mesmo. E essa centelha, ela é uma criação da divindade. E uma partícula da divindade. Um fragmento da divindade. Que somos nós, na nossa interioridade desprovida de qualquer enganos e encantamentos vãos. É por aí, por acessar essa centelha em nós e que somos nós, e que habita em nós, que nós vamos encontrando meios para saídas, às vezes tidas como irresolúveis. A força que antes era bruta, violenta, impensada, impulsiva, dispersa, vai se transformando gradativamente
em uma chama viva e inapagável. Não mais submersa, quer dizer, mergulhada na sombra da interioridade da alma, mas despontada como uma clareira de autoconhecimento e de presença. Autoconhecimento, autodiscernimento, alta consciência e presença. Esses atributos nos são acessíveis, passo a passo, numa caminhada quase infinita. E sem eles, provavelmente, nós não haveríamos de chegar muito longe. Nesse processo que nós chamamos de sublimação, a alma se refaz, não por imposição externa, nem por sugestão interna, nem por hipnotização, nem por magia, nem por promessas de curas infundadas, mas por um impulso interno de transcendência. Vai se saindo do que está na imanência exclusiva e vai se dando passos rumo à luz que está lá fora. E quando essa luz vai despontando, nós vamos alcançando a transcendência, ou seja, aquilo que está além do imanente. É a direção, é a seta apontando para a divindade. O que antes era impulso difuso, quer dizer confuso, se torna gesto consciente, ou gesto de autoconsciência. E nessa consciência, cada ação revela algo maior, que é o reflexo do Criador, da causa originária de todas as coisas, da inteligência suprema, Deus. Sublimar, por conseguinte, é caminhar em direção ao sagrado, que já está em nós, que vive em nós, que somos nós, na nossa destinação como ser imortal. É caminhar em direção ao sagrado que já está em nossa interioridade, revelando o divino, que sempre esteve aqui comigo, com você, mas de uma forma velada, ocultada, em razão dos nossos próprios interesses ou desinteresses pelas causas e pelos valores, pela ética da espiritualidade. Mesmo porque estamos velados, ou seja, cobertos, na transição de uma encarnação, debaixo do véu da matéria, que é o corpo físico. Após essa fala, eu vou, como eu comecei a fazer na live passada, eu vou escolher 3 ou 4 perguntas que me foram encaminhadas por ouvintes e colegas que participam desse diálogo e tentar respondê-las na medida do meu possível. Então vamos lá. Professor, o poema traz uma linguagem simbólica forte. O senhor poderia comentar sobre a escolha da palavra sublimar no título do poema e como ela resume a essência do poema em sua visão sobre a elevação espiritual? Pois bem, o título do poema, Sublimar e ir ao encontro de Deus, diz praticamente tudo que eu quis colocar nessas 4 estrofes. É o ponto através do qual nós daremos início
a uma caminhada de ordem espiritual. Essa caminhada inicia-se com o início do processo de autoconhecimento. E seu percurso é todo pautado no processo de autoconhecimento, que é o processo de expansão da inteligência, o processo de expansão da consciência e o processo de integração com a humanidade como uma irmandade em um todo. Praticando, dentro do nosso possível e na medida da nossa evolução, a lei do amor, da justiça e da caridade. Esse título sublimar e o encontro de Deus realmente resume a essência do poema. Porque se, como efetivamente somos criação de uma ordem divina, cuja destinação deve refletir a grandeza dessa ordem divina, nós não poderíamos ter sido criados para uma destinação fatalista, condenatoriamente, de forma eterna e infernal. Mas como essa centelha que reflete o fragmento da divindade, com a destinação que a própria divindade instituiu pelas suas leis naturais, leis que presidem a ordem da vida da natureza. Logo, nós como natureza, nós estamos submetidos a essas mesmas leis. Essa destinação é para, como se vê bem, é para o progresso. Ela se rege pela lei do progresso e da expansão, né? E o processo é educativo, seja através do amor, seja através da dor. É preciso que a gente coloque esse processo de sublimação na nossa vida do dia a dia, para que estejamos sempre bem conectados com a espiritualidade superior, ou com as forças do bem. Professor, quando o senhor diz que a centelha, antes bruta e dispersa, agora se espelha. Agora se espelha. Você está falando de uma transformação interior? Essa chama seria como a consciência desperta da alma? Perfeitamente. Nós estamos tratando disso. Algo que era uma pedra bruta, que vai se transformando em uma pedra polida. Essa palavra pedra bruta, pedra polida, é usada aqui no sentido simbólico, metafórico, porque representa a nossa própria essência. Então, enquanto isso era atordoado, translocado, confuso, vai passar a ser, a partir dessas mudanças gradativas e praticamente infinitas, a modificação de nós mesmos, sempre no sentido da lei de evolução. Aí ele pergunta no final, essa chama seria como a consciência desperta da alma? Perfeitamente. Digamos que a alma estivesse silenciosa ou adormecida. Naquele momento que ela está ali adormecida, não está percebendo, por ignorância ou por diversos fatores. Então ela pode sair do estado de adormecer para um estado melhor, o estado de ficar silencioso. Está ali
mas não está dormindo, está em silêncio, mas já está captando. Captando o quê? Tudo que ocorre em si e tudo que ocorre em seu entorno. Tudo na medida das suas próprias possibilidades, porque isso é processual. E isso vai representar a resposta da sua pergunta, que é alcançar a consciência desperta. Eu faço menção aqui, por exemplo, ao budismo. O budismo tem uma premissa fundamental, que é exatamente alcançar a consciência desperta. Isso pode ser por alguns métodos. Pela meditação, eu já falei aqui antes, uma meditação bem guiada, bem conduzida, estudada, sabendo de que se trata, uma religiosidade autêntica, vivenciada no fundo do coração, com expansão para o mundo, no estudo contínuo, na aprendizagem contínua, buscando boas fontes, autores consagrados, celebrados, milenarmente consagrados, fugindo das coisas de momento que às vezes são enganosas, ou mercantilistas, muito venais, mentirosas ou hipócritas. Não precisa dessa ajuda interior nessa forma. A ajuda exterior. Essa ajuda exterior, ela vem na medida que ocorre a mudança interior. Se eu sintonizo numa faixa vibracional, eu só vou alcançar algo compatível com aquela faixa vibracional, seja ela luminosa ou tenebrosa. E só eu mesmo, por mim mesmo, sou capaz de me redimir. Ninguém pode caminhar a minha vida por mim. Eu sou autorresponsável perante as leis divinas e naturais. E respondo pelas consequências das minhas ações e omissões. Ninguém pode redimir ninguém, nem substituir ninguém nesse sentido. É a autorresponsabilidade que deve começar com a consciência de que é preciso dizer: eu me equivoquei, declaradamente e abertamente. Eu caí, eu não sabia, eu cometi uma gafe, mas me proponho a utilizar esse mecanismo que me causou dor e angústia em elementos de aprendizagem que vão proporcionar daqui para diante melhores condições para que eu possa lidar também de modo melhor quando essas dificuldades surgirem em meu caminho. Por aqui, nós agradecemos e deixamos mais uma vez o nosso abraço de amigo.